vamos começar. O que você entende por razão? Falou em razão, você tem que entender que você está fazendo uma divisão, uma comparação, tá? Vocês fazem muito isso e não sabem? Por exemplo, você está prestando concurso. Tem 2.000 candidatos para 100 vagas. O que você faz? Você divide 2.000 por 100 e sai dizendo assim, então tem 20 candidatos para cada vaga. O que você fez? Você fez a razão. Você fez a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, tá? Eu posso fazer uma razão entre coisas de espécies diferentes, como acabei de fazer, não é? E também posso fazer uma razão entre coisas de mesma espécie. Por exemplo, se vocês estivessem aqui pertinho de mim, eu iria olhar para a sala, procurar a pessoa mais magrinha da sala e perguntar: quanto você tem de massa? E a pessoa me responderia assim: 42 quilos. E eu digo para a pessoa: ixi, eu tenho 84. Qual é a razão entre a minha massa e a sua massa? Então, nós iríamos fazer uma divisão. 84 por 42, né? Portanto, a minha massa é o dobro da sua massa. E se eu quiser comparar a minha massa com a massa de um ratinho que tem 300 gramas? Que não é tão ratinho assim, né, gente? 300 gramas. Eu não vou poder dividir 42 por 300. Estão em unidades diferentes. Ou eu passo tudo para o grama, ou tudo para o quilograma, tá? Então, vejam bem, quando eu fizer uma razão entre grandezas de espécies diferentes, não preciso me preocupar, uso as unidades que as grandezas trazem. Mas quando for razão entre grandezas de mesma espécie, eu devo levar tudo para uma mesma unidade, que fica sempre a critério de cada um de vocês, né? Então, vejam aqui. Eu coloquei um resuminho para vocês dizendo assim, ó. Sendo A e B dois números racionais. Gente, o que são números racionais? Todo número que possa ser escrito na forma de fração. Com B diferente de zero, e a gente já vai entender por quê, né? Denomina-se razão entre A e B, ou também razão de A para B. Falamos desta forma, das duas maneiras. Razão entre A e B, ou razão de A para B, né? O quociente A sobre B. Então, se isso aqui é um quociente, se é uma divisão, qual a primeira lei da matemática? Nunca dividirás por zero. Então, esta é a razão de B tem que ser diferente de zero, tá? Então, tanto eu posso escrever dessa forma, A sobre B, como eu posso escrever desta, A, dois pontos B, A para B, tá? Não deixa de ser uma divisão, não é verdade? E numa divisão, nós temos numerador e denominador. Dividendo, divisor, não é? Só que na razão, nós chamamos o número de cima de antecedente e o de baixo de consequente. Guardem esses nomes, tá? Então, na razão, o primeiro número é o antecedente. Então, o antecedente, ele é o numerador, ele é o dividendo. O consequente é o denominador e é o divisor. Ficou claro? Olha, coloquei aqui um exemplo para a gente entender o que é razão, né? O meu exemplo é razão entre a altura da Com e a altura do Felipe, o meu cameraman, né? Então, veja bem, eu vou fazer a altura Com para a altura Fê. Olha, primeira coisa que eu tenho que parar e pensar, grandezas de mesma espécie ou espécies diferentes? Mesma espécie, altura e altura. Então, tem que usar a mesma unidade. Quanto você tem de altura com 1,56 m? Quanto você tem de altura, cameraman? 1,82 m. Esta é a razão. Mas eu devo deixar essa razão desta forma?
Não, eu devo escrevê-la como uma fração irredutível, uma fração mais simplificada possível, ou até mesmo posso escrever como um decimal, ou até mesmo como uma porcentagem, tá? Então, cortem a vírgula, 2 casas, cortem a vírgula, 2 casas. Esses números são simplificáveis por 2. 15 por 2 dá 7, vezes 2, 14, sobra 1. 16 por 2 dá 8. 18 por 2 dá 9 e 2 por 2 dá 1. Então, essa aqui é a razão. 78 sobre 91, não é? 7 mais 8, 15, divide por 3, mais 1 com 9, 10 não divide. Então, essa é a fração irredutível, tá? Se eu quiser dar esse resultado como um decimal, então eu vou pegar 78 e vou dividir por 91. 78 por 91 não dá, aumenta um 0. Tem uma cara de dar 8, né, pessoal? 8 vezes 1, 8, para 10, 2, vai 1. 8 vezes 9, 72, e 1, 73, para 78, 5. Vamos andar mais uma casinha? Isso tem uma cara de dar 5? 5 vezes 1, 5, para 10, 5, vai 1. 5 vezes 9, 45, e 1, 46, para 52, 6. Tá bom. Então, a nossa razão é essa, 0,85. Tá, o que essa razão significa? Significa que a altura da com é 0,85 da altura do Fê. Ou seja, a altura da com é 85% da altura do Fê. Entenderam? Gente, vocês não fazem ideia do quanto vocês usam razão, tá? Olha, eu coloquei aqui algumas razões especiais que eu sei que vocês já estudaram na vida. Ó, na geografia, a escala. O que é a escala? A escala é a razão entre o comprimento no desenho para o comprimento real. Quando eu digo lá no cantinho do meu mapa, a escala é 1 para 100 mil. Significa que cada centímetro do desenho representa 100 mil centímetros no real. Certo? A molaridade, aliás, eu citei a molaridade, mas todas as concentrações que vocês aprenderam para as soluções, todas são razões. A molaridade, que é a que a gente mais utiliza, é uma razão entre o quê? Número de mols do soluto para o volume da solução. Olha, aqui na escala, temos que usar as grandezas da mesma unidade. Aqui não, aqui são grandezas de espécies diferentes. Mol e volume, tá? Na física, um exemplo, densidade. O que é a densidade de um corpo? É a razão entre massa do corpo e volume do corpo. Ficou bem claro? Então, onde aparecer a palavrinha razão, tem que vir na sua cabeça uma divisão. Eu estou comparando através da divisão. Ficou bem claro? Muito...